Rapaziada, derrota pesadíssima pro Atlético Mineiro. A gente entende que o Galo estava sem muitos jogadores, né? Muito desfalcado, mas do outro lado era o Vitória, né? Não podia ser uma derrota tão dolorosa pro torcedor desse jeito que assusta, né, mano? Uma derrota dessa aí acaba assustando o torcedor que fica, peraí, será? O torcedor que já estava eufórico fala, será? Será que o Atlético Mineiro vai conseguir sobreviver a esses tempos ruins de desfalque? Será que vai conseguir encostar no pelotão lá de cima? Porque nesse momento o Atlético já deu uma distanciada da galera lá. Tem um jogo a menos ainda, mas a situação ficou complicada, né? Vamos ver o que a imprensa tem a falar. Já amassa o dedão no like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A nota do Atlético, ela foi muito pesada. Eu acho que é momento de reflexão dentro do Atlético. Metas foram colocadas dentro do clube, que a gente entende que desde a temporada passada, quando foi apresentado o balanço, foi mostrado que o ano de 2024 ia ser um ano de poucos gastos. A gente entende essa situação. Mas existem situações, sinais de alerta que são dados, que é preciso refletir sobre mudanças de rotas administrativas, de formas gerais. E isso eu estou colocando no pacote todo mundo, tá, gente? De comissão técnica, passando por jogadores, até chegar nos proprietários do Atlético. É preciso uma mudança de rota. Algo precisa ser feito. Falar agora a respeito de contratações é algo que é chover no molhado, já que a gente sabe que qualquer jogador contratado, a partir desse momento, só vai fazer sua estreia em 10 de julho. A chegada do 10 de julho para o torcedor do Atlético se tornou uma dor, se tornou um martírio, porque quando você vê o elenco curto que se tornou o Atlético a partir das lesões, das convocações, tudo leva a crer que o time terá dificuldade, independente dos jogos, se mantiver a forma de jogar. Ontem, e é claro que o Milito, quando ele chegou ao Atlético, ele colocou a proposta dele. E foi justamente a proposta dele que encantou os dirigentes do Atlético, que é um Atlético agressivo, um Atlético que ataca. Porém, na partida de ontem ficou visível a falta de volantes. Ontem o Atlético era o famoso arame liso à frente de sua defesa. E, gente, o Atlético foi massacrado pelo Vitória. O Vitória é uma equipe que estava na zona de rebaixamento com todas as suas dificuldades, com nenhum grande craque genial, e fez isso que fez com o Atlético. Então, hoje, o torcedor do Atlético está muito triste. Os dirigentes do Atlético precisam repensar. O técnico do Atlético, por ter tantas ausências, isso é uma dica minha, que ele não é culpado sozinho. A culpa é de muita gente, e todas precisam refletir. Mas o momento do Atlético pede um pouco mais de cautela. Como o Everton já me ensinou, eu não vou ser o Escova depois de ser já o Escova e vou começar o programa. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente e agradecer a presença. Você já entrou ao vivo, né? Você já entrou ao vivo. Eu queria participar do programa. Exatamente. O Rap já entrou ao vivo. Meu sonho. Já entrou no programa do Dudu, né? Tiagão, tudo bem? Beleza? Valuzeiro. Rap Sold. Quero chamar você primeiramente, que tem menos de um mês. Menos de um mês, pessoal? Tem menos de um mês. Menos de um mês. Menos de um mês, o Rap fez duas coisas aqui nesse mesmo estúdio. A primeira, levantou a taça da Libertadores. O Atlético estava invicto naquele momento, vivendo uma fase maravilhosa, brilhando. E a segunda, o Rap falou que era um absurdo, em qualquer instância ou momento, chamar o elenco do Atlético de curto. Rap Sold!
Por favor, disserte sobre a derrota do Atlético ontem. Derrota ou sobre as outras coisas que você disse? Primeiro sobre a derrota do Atlético. Vamos lá. Sobre a derrota, eu acho que ontem o time entrou muito afoito em diversos momentos. Acho eu que o Milito erra muito na substituição, por exemplo, que ele tira o Rômulo. Onde que o Atlético estava tomando os gols? Todos pelo lado esquerdo do setor ofensivo do Vitória. Ele tira o zagueiro, que já não estava bem verdade, do lado esquerdo. E aí, meu amigo, um abraço. No primeiro ataque que o Vitória deu, conseguiu encontrar seu gol. E ele pôs o Allan Kardec, que pouco ia fazer naquela partida, né? Então, na minha opinião, o Milito erra. O Milito é culpado do momento do Atlético? Evidente que não. Não tem como você pôr a culpa no Milito, ele tendo tantos desfalques por convocações e por lesões. Quero lembrar o torcedor que há 4 jogos o Atlético tinha 12 desfalques. Há 3 jogos contra o Bragantino, o Atlético tinha 12 desfalques. No último jogo contra o Palmeiras, o Atlético tinha 9 desfalques. E nessa partida de ontem, o Atlético tinha 7 desfalques. É mais um ingrediente que vai fazendo esse jogo, o que aconteceu. Mas eu quero lembrar aos senhores que há 4 partidas atrás, era antes, essa partida contra o Vitória, Palmeiras, Bragantino e Bahia. Antes disso, o Atlético era a melhor equipe do Brasil, dita por todos nós. Que o Atlético estava no melhor momento do futebol dele, né? Acontece, meu amigo, que você teve uma sequência de lesões graves que levaram jogadores, depois do fechamento da janela de março, como foi o caso do Rubens, que era o reserva imediato do Arana, como era o caso do Otávio, que era o titular da volância, como no último dia de janela lesionou a terceira opção da volância, que era o Paulo Henrique, que era Otávio, Batalha e Paulo Henrique. Agora, o elenco do Atlético não é curto. O que nós podemos dizer é, o elenco do Atlético não tem a qualidade esperada. O Lemos não substitui no mesmo nível. O Rabelo não substitui. Isso não é elenco curto. Isso é falta de qualidade. Eu também quero saber quais elencos que tem 22 jogadores de alto nível. O Atlético, sim, tem uma equipe muito boa. O Arana, gente, antes do fechamento da janela da Copa do Mundo, eu estava no Mineirão, que eu tô lá no Mineirão, na Arena MRV, o costume, né? Na Arena MRV dos jogos antigos, a galera tá pedindo passagem pro Rubens. Tava pedindo a titularidade do Rubens. O Arana não ia ser convocado. O Arana voltou a jogar bola com quem? Com o Milito. O Milito recuperou Saravia, o Milito recuperou uma série de jogadores. Agora, o Atlético também já contratou o Júnior Alonso, já contratou o Bernardo, tá para fechar, daqui a pouco o Thiago pode falar disso com o Fausto Vera, e tá na busca de mais. Vai aumentar um tiquinho o Fausto Vera. Eu tenho a busca, eu tenho informação de atacante, o Thiago tem informação de meia, que o Atlético é 2 meses, eu tenho informação que eu vi lá. Tem de meia? E você disse que o Atlético tá buscando o Fausto Vera e mais um jogador. Ah, não, Fausto Vera é meia, pô. Volante, meia volante. Quando você falou meia, eu entendi meia. Não, meia volante. Perdão, tem razão. Você disse no seu canal. Ele tá novo, ele aprende, é igual você. Então, assim, passei atrás, que vergonha. Então, assim, realmente, o Atlético ontem e contra o Palmeiras é foda, né? Tivemos aquela expulsão, mas ontem foi horrível. Tudo deu errado, tudo avacalhou. Jogadores não conseguiram jogar bem. Só para concluir, vou te passar a palavra nesse segundo. Agora, fato é que nós vamos ter um mês difícil. Mas a partir do dia 10, nós vamos ter muitos jogadores com muita qualidade. E outros jogadores estão voltando. Agora, pô, vamos falar também. Paulinho expulso no último jogo. Hulk expulso no último jogo. Mas aí é vagabundagem de ato. Isso é vagabundagem de ato. Sim, mas prejudica o time. Sim, claro que prejudica. Mas isso é vagabundagem de ato. Sim, mas prejudica o time. Só um ponto. É que assim, eu acho que nem se o Atlético entrasse ontem com o Sub-20, ele poderia tomar 4x0 do Vitória. Acabei de dizer, esse é o que eu disse. O Atlético entrou com o Sub-20. Não dá pra tomar 4x0 do Vitória. Eu tive a curiosidade, e eu comentei isso na redação, de olhar quais foram os jogos em que o Atlético tomou 4 gols. Aliás, o Vitória fez 4 gols. 2 jogos. O Vitória fez no jogo contra o Atlético ontem e no jogo contra o Barcelona de Ilhéus do Campeonato Baiano. Ridículo. É muito pouco. Semi-amador. É muito pouco, cara. Então, assim, o Atlético não pode, em hipótese alguma. Entrou o Atlético Sub-17, o Atlético Sub-18, Sub-16, Sub-13. Não dá pra tomar 4 gols desse time do Vitória que não é bom. Não é um bom time. Vai cair. Eu também acho que vai cair. Não é um bom time. Você não pode tomar 4 gols. Eu acho que perder, por tudo que está acontecendo no Atlético, o Atlético perdeu 500 jogadores nesse momento, a lista de desfalques é de 12, 13 jogadores. 5 titulares. Então, perder acontece. É ruim, mas acontece.
Eu até trataria como vexame, como foi. Foi tomar vexame. 4 gols no jogo de ontem. É vexame. Mas eu não trataria 1x0 pro Atlético perdesse por Não, 1x0 aí como era vexame. derrota. Mas eu trataria como vexame. Ah, não, eu acho que não. Pela Mas, situação O Atlético do tinha a Vitória. obrigação de Não. vencer o Vitória ontem com aquela equipe que tinha em campo. Eu Essa acho é a que o Atlético verdade. tinha a obrigação de competir muito mais do que ele competiu. E criar muito mais do que ele criou. Fazer gols. O Atlético foi mal no jogo de ontem. Cara, o Vitória fez 4 gols 2 vezes no ano. Contra o Atlético e contra o Barcelona de Ilhéus, cara. Thiago, é muito pouco. Assim, eu concordo com tudo que você falou em relação ao momento do Atlético, em relação aos desfalques. Mas, entendendo esse momento do Atlético, um time com muitos desfalques, o treinador precisa também entender a realidade da equipe no momento. O Milito quer jogar da mesma forma, mesmo com um tanto de desfalques. E isso aí não dá. O time ontem ficou muito exposto. O Mateuzinho, eu pensei que o Mateuzinho era o De Bruyne em campo. Tamanha liberdade que ele tinha para dominar a bola, girar, pensar o jogo. Eu tô falando do Mateuzinho do Vitória. Ele, ontem, no primeiro tempo principalmente, destruiu o meio-campo do Atlético. As jogadas do Vitória acontecem pelo lado direito de ataque, esquerdo de defesa do Atlético, cruzando para trás, porque tem ausência de volantes. Quando é assim, um time com muitos desfalques, é o caso do Atlético hoje e outras equipes também, é preciso simplificar, algo que o Milito não está fazendo. Então, vamos lá, fazer um 4-4-2, não tem problema. Colocar burocrático. Um zagueiro na lateral esquerda, uma dupla de zaga, o Fux e mais um, improvisa o Rômulo de lateral esquerdo para não prejudicar o Scarpa, que é o principal jogador hoje, o principal pensador do Atlético hoje. Coloca um zagueiro na lateral esquerda, faz uma linha de 4, o Saravia na sua na direita, o Batalha de primeiro volante. Ah, não tem um segundo volante? Ok, vai, o Zarate mesmo. Povoa o meio-campo, faz uma dupla de Paulinho e Hulk ou outro atacante. Então, simplifica. Nesse momento, que as circunstâncias não ajudam, o Atlético precisa simplificar e é algo que o Milito não está fazendo. Ô, Valuzão, só para eu chamar o Valu, colocar o Valu na resenha, né? Um cara tão importante. Obrigado. Tudo bem, Valu? Tudo ótimo. Tudo jóia? Tudo bem, boa Eu tenho tarde. certeza que você tem muita coisa para falar desse time do Atlético que ontem fez um dos grandes vexames dos últimos tempos. Só lembrando, o Atlético não tomava duas goleadas seguidas desde 2011, quando ele perdeu para o Flamengo por 4-1 e depois perde para o Internacional de Porto Alegre, jogando na Arena do Jacaré. 14 gols, Zé. Então tem muito tempo que o torcedor do Atlético não tomava 2 sapuadas igual tomou nessa semana. Que semana dolorosa para o atleticano, hein, Valor? É verdade. Boa tarde para você, Elton. Boa tarde para os amigos e a quem nos assiste. Eu estou muito com o Thiago quando ele diz a respeito, o Atlético não pode ser tão vulnerável para esse Vitória. E aqui não estou escondendo todas as dificuldades que já foram elencadas, a questão dos jogadores suspensos, né, Hulk e Paulinho, a questão dos jogadores à disposição na Copa América, mas tem mais alguma coisa acontecendo no Atlético no sentido de que, primeiro, eu não acho que o Milito ele vá armar o seu time de uma maneira burocrática. Quando você traz um técnico com as ideias que tem o Gabi Milito, tem duas partes que entram também nessa questão de quando você traz esse tipo de técnico. Primeiro, ele vai trazer mais coragem, ele vai trazer ideias. E a outra parte, às vezes, essa parte aí que é a parte mais ruim, às vezes, para o torcedor, é que é a convicção nas ideias de futebol que técnicos que são da linhagem do Milito costumam ter. Aí, para o torcedor atleticano, infelizmente, até nos momentos de turbulência e de poucas opções. Eu acredito que o Gabriel Milito vai tentar achar ideias, mas dentro dos conceitos táticos e técnicos dele. Isso aí não é uma informação, é o que eu penso de acordo com como são os técnicos que pensam o futebol da forma que o Milito pensa. Eu já disse algumas vezes, continuo a discordar do Rap na questão do elenco curto. De graça, assim? Não, é só para deixar bem clara aqui a minha posição com relação a isso. E mais do que o elenco curto, o Atlético tem jogadores que muitas vezes os torcedores falam o nome, porque está lá, obviamente, na lista de relacionados, mas são jogadores que há algum tempo já não conseguem ajudar. Vou citar 3, poderia citar mais. Aliás, vou citar 4 jogadores que estão sempre presentes nas listas ou até entram em campo, mas dentro de campo são jogadores que não conseguem sequer darem um rendimento mínimo de sustentação a um resultado de uma partida. Mariano, Igor Gomes,
Pedrinho e o Allan Kardec. São jogadores que estão no elenco atleticano, mas hoje eu pergunto para você, torcedor do Atlético, o que esses jogadores, não vou dizer de agregam, esses jogadores, eles são capazes hoje de entrar em campo, jogar 30, 40 minutos e sustentarem uma questão de uma partida, melhorarem os setores onde eles atuam? Deixa eu chamar o Everson agora, o goleiro do Atlético. Atlético que tem sofrido muitos gols, né? O Everson não participou do jogo contra o Palmeiras, mas... Bom, rapaziada, é isso aí, galera. O Galo tá uma verdadeira draga, né? 2 derrotas. Time que vinha de uma invencibilidade aí. O Galo hoje está em nono, não, em 10º. Tem 9 jogos, pode chegar apenas a 16 pontos. E tomaria ali no máximo a vaga do São Paulo na 7ª colocação, se vencer, né? Porque o Atlético hoje está a 8 pontos do líder Flamengo com 21 pontos. São 3 rodadas aí atrás, contando que ele não vença o próximo jogo, que ele tem um jogo a menos, né? Se a gente for analisar por esse lado aí, o Atlético tá meio lascado. 2 sonoras goleadas, uma pro Palmeiras e outra pro Vitória. 8 gols em 2 jogos, cara. Isso aqui é assustador, né? Assustador o Atlético ter tomado 8 gols em 2 jogos. Time que vinha arrebentando na Libertadores, né? No Campeonato Brasileiro. De repente, perdeu seus jogadores e virou essa bagaceira aí que a gente tá vendo. Próximo jogo do Atlético é diante do Fortaleza. Mais um jogo em casa, no dia 23, domingo. Domingo, 6h30, horário de Brasília, Atlético Mineiro e Fortaleza. E depois, no dia 26, quarta-feira, 9h30, horário de Brasília, Internacional e Atlético Mineiro. E encerra o mês contra o Atlético Goianiense, dia 30, às 11 horas. Nossa, 11 horas da manhã, é horário cabuloso aí para se jogar, né? O Galo precisa vencer, né? Precisa vencer para não desgrudar muito do pelotão lá de cima, enquanto tá tendo Copa América. Parece que são 9 rodadas, né? 9 rodadas de Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Muito desfalque, tá complicado, né? E o Palmeiras perdeu praticamente ninguém, cara. O Palmeiras vem de 4 vitórias consecutivas, perdeu ninguém. Vai enfrentar o Juventude em casa e depois o Fortaleza fora, encerrando o mês no dia 26 agora. Meus amigos, vamos ver se o Galo consegue uma recuperação aí urgente, né? O Galo precisa se recuperar urgente na tabela de classificação.